Olá, meu amigo! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de vírus. Hoje falando um pouquinho mais sobre os tipos de reprodução e um pouco mais de características dos vírus. Eu me chamo Paulo Aragão e esse é o Minuto Biológico. No vídeo anterior, nós falamos que vírus são formados basicamente por material genético e proteínas, e em alguns casos existe o envelope viral que circunda tudo isso. Pois bem, esse material genético do vírus pode ser do tipo DNA ou RNA. Vírus com DNA são chamados de adenovírus, enquanto aqueles que têm RNA são chamados de RNA vírus. Existem tipos de vírus com RNA. Existem os retrovírus, existem os de RNA positivo e RNA negativo. Esses são os que você tem que guardar por enquanto, tá? Os retrovírus são vírus que, junto com o seu material genético, eles carregam consigo uma enzima chamada de transcriptase reversa. O que essa enzima faz é facilitar o processo de infecção do vírus. Entenda, um exemplo típico disso, muito conhecido, muito falado em questões, o vírus HIV. Esse vírus, depois que ele entra na célula, ele tem um problema. O núcleo da célula que ele invade, o material genético lá é DNA e o vírus é RNA. São moléculas incompatíveis. Ele não pode simplesmente fazer a infecção, misturar uma molécula com a outra, porque são moléculas de composição e estruturação distintas. É aí que entra a enzima transcriptase reversa. O que essa enzima vai fazer é um processo de transcrição reversa. Daí o nome dela. Para quem não lembra o que é transcrição, é quando eu tenho um molde de DNA formando moléculas de RNA. Só que o que o vírus vai fazer é, ao contrário, ele vai utilizar o RNA dele, o RNA viral, como molde para produzir uma molécula de DNA viral, um DNA complementar. Daí o nome da enzima se chamar transcriptase reversa. Então, o que o vírus faz é, entra na célula, a enzima transcriptase reversa faz a leitura da sua sequência de RNA e produz uma molécula híbrida inicialmente. Ela tem uma fita de DNA complementar a uma fita de RNA. Logo em seguida no processo, a segunda fita do DNA vai ser produzida. E aí eu tenho um DNA completo, totalmente feito de DNA, totalmente com estruturação e composição de DNA. E esse DNA viral que foi produzido, ele pode agora se inserir no DNA da célula hospedeira. Ao se misturar o DNA da célula hospedeira, ele pode então comandar, com base no metabolismo da célula, a produção de novos RNAs de vírus e proteínas e enzimas de vírus. Essas estruturas vão ser montadas para formar um vírus completinho que sai levando um pedaço da membrana plasmática da célula hospedeira. Esse pedaço de membrana vai se tornar o que seria um envelope viral dos novos vírions produzidos. Então, esse tipo de vírus, vírus que tem enzima transcriptase reversa, são chamados de retrovírus. Os outros dois tipos são os de RNA positivo e RNA negativo. Os vírus de RNA positivo são assim chamados porque eles, ao entrarem na célula, eles já conseguem comandar a produção de novas partes dos novos vírus que vão ser produzidos. Ou seja, o RNA entra na célula e de lá, utilizando-se o metabolismo dela sempre, ele vai produzir novos RNAs e novas proteínas. Como é que ele consegue fazer isso? É porque ele tem uma sequência já adequada para esse processo, que torna ele similar ao RNA mensageiro da célula. Se você retomar um pouco os estudos, o RNA mensageiro é aquele RNA que tem as informações necessárias para produzir as proteínas da célula. Então, o RNA positivo, o vírus de RNA positivo, ele atua como se fosse um RNA mensageiro. Ele entra e já tem a capacidade de produzir novas partes de novos vírus. E o RNA negativo? Ele não tem essa capacidade, mas o RNA negativo comanda a produção de um RNA positivo, que vai, digamos, atuar como RNA mensageiro, e aí ele produz então novas partes de vírus. E finalmente, todas as partes são produzidas, unidas numa estrutura só, dentro do capsídeo, e mandadas para fora da célula.
Eu espero que você tenha aprendido aí importantes informações sobre os tipos de vírus e um pouco sobre o processo replicativo deles. Mas sempre é importante aprofundar mais os conhecimentos. Eu tentei simplificar aqui o máximo possível para vocês, tá? Se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. Talvez eu atenda o seu pedido num próximo vídeo. Um grande abraço e bons estudos.